Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai amado, estamos aqui. Gratidão, porque Tu nos consola. Gratidão, papai. Tu nos acalma. Tu nos dá um novo ânimo. Gratidão, Que renova papai. as nossas forças. Porque Gratidão, muitas vezes papai. estamos tão abatidos, cansados, desanimados. Mas é Tu, papai, que nos coloca de pé, Gratidão. cada dia mais, mantendo de pé, para que nós não tropecemos, nunca mais caiamos. É verdade. Ó, papai, é Tu que nos sustenta e nos sustenta pela mão. É verdade, papai. Ó, papai, fala conosco, que a Tua palavra seja audível. Em nome de Jesus. Peço a Ti, aos irmãozinhos, pedrinhas que são aquelas pedrinhas selecionadas, aquelas pedrinhas lapidadas, aquelas pedrinhas eleitas que vão subir e vão decorar novamente o templo celestial. Só que dessa vez a glória da segunda casa vai ser superior à da primeira. É verdade. Ali vai ter um brilho 7 vezes maior, porque Tu vai nos visitar ali, papai. Gratidão. Vindo da luz inacessível, e ali a Tua luz, a Tua glória enche toda a casa. Gratidão, papai. Ó, papai, ansiamos por isso, papai, ansiamos, como nós todo momento, conforme o Salmo 137, que a minha língua colhe ao paladar se eu esquecer de Ti, ó Yauxalã, esquecer de Ti, papai, como sendo Tu a nossa maior alegria, está na Tua presença, essa é a nossa alegria, por isso que nós não louvamos nessa terra, papai, por isso que nós estamos aqui tristes, por isso que nós estamos aqui, papai, querendo verdadeiramente que a nossa motivação seja temer a Yau, É verdade, papai. corrigindo todas as veredas, todos os caminhos sejam retos, papai. Ó, papai, abençoa essa reunião de hoje, abençoe Sim, papai. cada irmãozinho que está distante, Sim, que eles papai. possam ser grandemente avivados, fortalecidos, Sim, restaurados, que a água, papai, possa verdadeiramente trazer a eles um refrigério, papai, Sim, papai. para essa caminhada no deserto. Gratidão por tudo. E assim seja feito a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Gratidão, papai. Gratidão. Amados irmãos, gratidão, estamos aqui perseverando, né? Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022, isso é uma perseverança. Você vê que Filadélfia se destaca pela perseverança, né, irmãos? É na perseverança que Filadélfia se destaca. E eu falo assim com os irmãos: olha, irmãos, que a gente possa, no nome do Papai Yauxa, ser firme até o final, entendeu? Até o final, porque nós vamos ser galardoados com a dupla honra, sim, né? Confirmados, né? A gente vê que nós saímos ali fugitivos, correndo, né, irmãos? Saindo ali do templo fugidos, para não sermos mortos, né, irmãos? O papai nos trouxe esse livramento. E também o papai vai nos levar de volta, tirando a gente também às pressas dessa terra, conforme o livramento da morte também, né? Voltando para nossa casa. Saímos de lá para não morrer e vamos ser tirados daqui também para não morrer, né? Hã? Tudo que foi volta a ser. Tudo que foi volta a ser, né? Não há nada novo. Não há nada novo, né, irmãos? Gratidão, papai. Eu quero que os irmãos abram para mim
a palavra que fala assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Vamos lá. Vamos lá em Lucas. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Quem achar, me fala onde está escrito, irmão. Lucas 16, 13, 22. 13? Lucas 13, 22. Vamos ver. Lucas 13, em 21. 1814. Aqui na minha tá na 24, sabe? 13, 24. Na Yal Shalom. É porque ele pegou do início. Hã? É porque ele pegou do início no contexto. É. Então vamos lá. Vamos pegar aqui no melhor do 22 mesmo, né? Yalcha atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Yalshalã. Ensinando e encaminhando-se a Yalshalã. Vamos de novo? Vamos. Yalcha atravessava cidades e povoados, ensinando, encaminhando-se para Yalshalã. E alguém lhe perguntou: mestre, é pequeno o número dos que se salvam? Tá falando de qual salvação aqui? Tá falando da salvação do corpo, da alma e do espírito. Porque muitos vão salvar alma e espírito, mas vão perder o corpo. Vão ter que esperar o quê? A ressurreição. Mas esse grupo que ele está falando aqui são um pequeno povo que vão ser livres da morte no final dos tempos. Então, ele fala assim, olha: mestre, perguntaram, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos. Ele responde diferente, papai, né? Ele não dá a palavra mastigada, não, né? Ele não dá a palavra mastigada, porque a palavra mastigada viria no final dos tempos, né? Pelo intérprete. Papai não queria trazer a palavra mastigada, ele queria trazer a palavra para que a palavra que ele trouxe fosse esclarecida no final dos tempos, né, irmãos? Então aqui você tem alguma dúvida falando da gente? Não. Ele já até pergunta certinho. É um pequeno número que vai ser salvo, né? E ele respondeu aqui meio que exortando, né? Já está dando, chamando atenção. Olha o que ele fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Por que que eles não conseguirão, irmã Márcia? Porque muitos tentarão entrar pela porta estreita e não conseguirão. Está perguntando aqui. É porque eles estão preferindo ficar na porta larga, né? Que é mais fácil. É mais fácil estar na porta larga do que na porta estreita. Mas aqui está falando que muitos procurarão entrar na porta estreita, mas não poderão. Por quê? Não é porque muitos procurarão entrar para a porta estreita, mas por que eles não entraram? Porque preferiram a porta larga. Não, aqui está falando, procurarão entrar pela porta estreita, mas não poderão. Por quê? Porque eles não são fechados. Não é essa a resposta. Não são eleitos para esse tempo. Não. Irmã Líria. Porque algo vai fechar a porta. A resposta é essa, irmãos. A resposta é essa. Porque a porta vai ser fechada. Quando fechou, aí que eles vão querer entrar pela porta. Entendeu, irmãos? Aqui. Olha aqui, enquanto a porta estava aberta, eles não quiseram entrar. Quando a porta fechou, aí que eles querem entrar. E começa a bater, esmurrar a porta. Vocês estão entendendo, irmãos? É a mesma coisa. Senão eu forço muito minha voz. É a mesma coisa da arca. A arca ali, eles já estavam refugiados dentro dela. E o povo, quando viu que começou a chover e nunca tinha chovido, aí foram atrás do quê? Da arca. Começaram a bater, abre a porta da arca. Agora já não é, já está fechada.
Já foi lacrado, inclusive, com betume. O que é betume, irmã Maria? O que é betume, minha irmã? Eu não sei o que é betume, não, mas deve ser um negócio que veda lá. Isso. Agora, o que você acha que veda? Você usa isso aí em laje. Em laje. Hã? É? Hã? Não. É o impermeabilizante. Qual o impermeabilizante que é o betume? Irmão, vamos ver, Natanael. Eu sei que o betume eles usam até no artesanato, é feito tipo uma cola. Ó, betume, irmãos, é piche. É piche. Entendeu? Você faz o lacre lá contra a vedação com piche. Quem que já esticou piche na laje para não dar infiltração? É a mesma coisa. A arca foi construída com madeira e foi feita a vedação com betume. Você imagina lá naquele local onde tem petróleo, tinha muito piche assim, ó, sobre a terra. E eles usavam o piche para fazer calafetar, né? Calafetar, né, irmãos? Então, o betume é o piche, ok? Vamos lá. De novo. Papai falando Lucas 13, 23. E alguém lhe perguntou: mestre, é pequeno o número dos que salvam? Ele respondeu: esforçai por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Ó, ele continua no 25. Uma vez que o dono da casa, ó, aqui em algumas bíblias fala dono da casa e outros fala pai de família. Os dois agora você entendeu que tá certo. Os dois estão certos. Por quê? Você vê que os dois estão certos. Ele é pai de família e é o dono da casa. Por que ele é dono da casa, irmão? Vamos ver. Por que ele é dono? Minha irmã Diene. Por que ele é dono da casa, irmão? E aqui está falando quando o dono da casa. Ele é o sumo sacerdote, isso mesmo. Ele é o dono, ele cuida para Iau, entendeu? Quando fala dono da casa, irmãos, ele está falando ali do sumo sacerdote, Yahusha Micael. Ele é o dono da casa. Por que ele é dono da casa? Porque ele cuida de tudo. Ele cuida, ele dá ordem, ele põe para fora ou ele põe para dentro, ok? E essa autoridade ele recebeu do Pai. Então, ele é aquele que recebeu essa incumbência, por isso fala, ele tem a chave que abre e fecha. E aqui o link é exato com o quê? Com o pai de família que entrou e trancou a porta. Trancou a porta, aquele que tem a chave para abrir e ninguém fechar e ninguém abrir, ok? Então vamos lá. Esforçai por entrar pela porta estreita. Aí ele fala no versículo 25. Uma vez que o dono da casa houvesse levantado, aqui o levantado faz um link com Daniel 12:1. Se levantar-se-á Mical. Irmão. Vocês têm que me corrigir. Eu estou falando e quando eu passar batido, vocês me corrigem. É Micael. E lembra de falar Micael. Iau. E para tirar a dúvida né? É com A ainda. Os É. falam Micael. É Micael. Micael. Por quê? Porque se você falar Micael, enfraquece o Iau. Mas se você fala Micael, fortalece. E a gente tem que lembrar daqueles 3 que foram colocados na fornalha. Um deles era Misael, que é a mesma tradução, aquele que é a semelhança de Iau. É Misael. Então, ele é uma variante de Micael. Entendeu, irmãos? Então, quando a gente estava olhando isso, muitas coisas, irmãos, não é o cálculo matemático, é o espírito.
aquilo que testifica no espírito. Entendeu? Porque as pessoas ficam lá fazendo a letra não sei o que, bababá, bobobô. Irmãos, a testificação é no espírito. Entendeu? Porque nós não somos filhos de Adão, nós somos filhos de Auxa. O que testifica conosco é pelo espírito e não pelas coisas humanas, visíveis. Nós somos justificados pelas invisíveis, né? Então, quando nós estamos aqui, irmãos, vendo essa passagem, papai, ele responde uma coisa abrindo um link para o final dos tempos. São muitos que salvam? A gente sabe que não. E aqui ele fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O esforço, irmãos, existe um esforço. Irmãos, não tem esse negócio de falar assim, eu sou privilegiado, eu não preciso esforçar. Por quê? Porque o que está em jogo é a primogenitura. O que está em jogo é a primogenitura. Vocês têm que lembrar que o selo de Micael, em Apocalipse 7, é o selo que ele tinha de primogênito. A representação dos dois filhos de Tamar, que o primeiro que pousa o bracinho para o lado de fora, ele foi marcado com ali no punho, uma fitinha vermelha de linho. Aquilo ali marcou ele para falar que ele era o quê, irmão? Primogênito. Aquilo ali marcou ele para falar que ele era o primogênito. Agora vocês entenderam. Quando fala lá, ó, Apocalipse 7, eu vi um anjo subindo do Oriente e ele tem o selo de Ial vivo. Significa, ele tem a marca da primogenitura. Ele tem a marca da primogenitura. Ele é o primogênito. Só que ele, quando ele recebe a herança de primogênito, que é o nome de Auxa, recebe as vestes de Auxa, sumo sacerdote, recebe o manto embebido de sangue e recebe a unção do Espírito, que ele recebe ali a plenitude. O que significa? Todo o Espírito concentrado nele. Ele reparte com quem ele quer, mas ele é a fonte. Vocês estão entendendo? Então, quando fala essa unção sacerdotal, está falando, ele herdou a herança. Agora, ele também quer elevar um grupo de primogênitos. Ele era o primogênito, aí ele herdou a herança. Herança de primogênito. Agora ele também quer galardoar um grupo de primogênitos. Só que já não é um, como ele era um, mas um grupo, uma assembleia de primogênitos, que são os 144 mil. Entenderam? Então, por isso que está falando assim, ele tinha o selo de Ial vivo. Selo significa ele era marcado como primogênito. Ele recebeu uma marca da primogenitura. E essa é a imitação de Satanás. Porque no final dos tempos, quando o anti-Machia vier marcar, ele vai marcar os primogênitos do diabo. Estão entendendo? Porque ele é imitador. Enquanto Micael está marcando os primogênitos de Auxa, por quê? Porque nesse momento que ele está marcando, ele é Micael. Quando ele volta para a primogenitura dele, que ele volta para a herança que ele recebeu, ele se torna Iauxa. Aí ele galardoa os primogênitos. Entendeu? Que ele mesmo marcou quando ele estava na condição de Micael. Entenderam? Micael. Isso. Entenderam, irmãos? Compreenderam? Sim. Então, isso tem que ser claro para os irmãos, porque a gente tem que compreender por que ali falava aquele que tinha o selo de Ial vivo, tá? E ele quer, depois, quando ele se torna novamente Iauxa, ele quer
colocar, elevar uma assembleia de primogênitos dele. Por isso que a gente já falou. Ali é Yalcha, pai dos 144 mil. São os primogênitos, né? São os primogênitos dele. Eis-me aqui com os filhos que Al me deu. Aí, no final, ele recupera também aqueles que são os derradeiros, que eles são incorporados na condição de filhos, mas não são primogênitos mais. Entende? São os de Laodiceia. É a representação dos filhos ali, que são filhos que tiveram que passar na prova. É a representação da parábola do filho pródigo, que teve que passar pela tribulação para trabalhar o quê? O caráter deles. Tiveram que ser trabalhado o caráter. Porque o caráter, irmãos, é muito importante a gente, nessa hora, a gente entender isso. A gente tem um caráter submisso, não questionador, não impositivo, de ficar querendo debater. Entendeu? Por quê? Porque quando você vê o exército sendo escolhido na hora que eles iam estar bebendo a água, o exército de Gideão, o que aconteceu ali? Foi na hora de beber a água que o exército foi escolhido. Aí você ia poder falar assim: ah, que bobagem, aí, beber aí, qual a diferença? Trazer a mão na boca ou beber ali, agachado ali, beber com a língua, né? Qual a diferença? Tudo é igual. Irmãos, não é igual para Ial. Entendeu? É nisso aí que aqueles ali que estão indo para Laodiceia, eles vão ter que ser trabalhados. Por quê? Porque esse tempo agora não foi suficiente para trabalhá-los. Por isso que papai está falando: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Existe um esforço agora. Um esforço de cada um de nós para se qualificar. Porque se passar esse tempo agora, vai ter que ir para a era de Laodiceia para ser purificado lá. A purificação aqui, ela tem que ocorrer, meus irmãos. Para você fazer parte dos primogênitos, você tem que ter um esforço adicional. Você tem que ter um esforço adicional. Por quê? Porque é a condição elevada. Quando nós vemos ali Jacó, ele entendia o que era ser primogênito. Mas Esaú não. Ele entendia os méritos disso. Existia um preço a ser pago. E olha, o preço foi pesado para Jacó. Ele teve que abandonar a casa do pai, né? Abandonar às pressas. Ele teve que sair da condição de mordomia. Por quê? Porque ele era pastor de ovelha e ali ele cuidava, ele tinha proteção dos servos do pai. Ele tinha ali os benefícios da comidinha da mãe, né? Ele tinha todo uma condição ali favorável. Mas quando ele falou: eu quero ser primogênito, ele entendeu que ele ia ter que abrir mão de toda aquela regalia. Por quê? Porque o que estava em jogo era muito grande. E ele estava disposto a conquistar esse direito. Então, você vê que ele sai da casa do pai às pressas. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar para conquistar a esposa, né? A irmã trouxe na última reunião uma coisa tremenda, né? Sobre as duas eras aqui.
as duas eras são as duas faces da esposa, né? As duas faces, a face direita e a face esquerda. Percebe? Se você olhar aqui, ó, Esmirna é a face direita e Raquel é a face esquerda. Exatamente. Viu? Então, irmãos, aí lá em cima tá as duas juntas, as duas faces unidas, né? E mostra claramente a noiva que casa. Então, não são duas noivas, são as duas faces de uma noiva. Tremendo esse entendimento, irmãos? E aí, o que acontece? Aqui papai está fazendo uma palavra, e aqui papai Alcho está falando que é conquistado essa primogenitura, essa salvação nesse tempo do fim, por um esforço. Então, por exemplo, um exemplo aqui, irmão Marcos Beethoven. Eu estou trabalhando lá em Birité, onde Marcos Beethoven, irmão Shaul mora. É longe, irmãos. Entendeu? É longe. E aí, com isso, eu vejo o esforço dos dois, de estar nas reuniões, entendeu? E ainda buscar irmãos, trazer irmãos, né? Então, isso, Ial, Forte e Valente, tá vendo esse esforço, tá vendo esse desejo de servir papai e de querer a primogenitura. Por isso é aquela questão assim, olha, eu não largo o anjo até que me abençoe. Com o quê? Com a primogenitura, né? É isso. Então, a gente hoje entende aqui, quando faz um link, ó, esforçai-vos por entrar para a porta estreita. E logo em seguida, papai fala, quando o pai de família ou o dono da casa tiver fechado a porta, aí sim vai vir muitos para bater, porque o arrebatamento já aconteceu, a ascensão de Filadélfia. Aí vão bater, entendeu, irmã? Porque a porta fechou, aí eles viram que eles perderam, aí começa a bater. Aí faz um link com Apocalipse 3:7, que fala da igreja em Filadélfia. O anjo ali, que é o anjo enviado por Ial, que é Ialcha, Micaial, com Micaial. Ialcha, Micaial falando com Micaial através de uma profecia. Falando assim, olha, eu conheço a sua conduta. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, fazendo um link aqui, ó, com o que o papai Alcha falou, esforçais por entrar pela porta estreita. Essa porta aberta é a estreita. Tá entendendo? Essa porta aberta que está na promessa de Filadélfia é essa porta estreita que papai Alcha está falando que o pai de família vai fechar. Então, quando ele está falando assim, olha, Ialcha Micaial, antes dele vir, ele já deixou tudo preparado. Entendeu? Ialcha Micaial já deixou tudo preparado para a ascensão de Filadélfia. Inclusive a porta. E ele falou assim, olha, quando você entrar com a família, fecha a porta. Fecha a porta. Entenderam? Por quê? Já está aqui papai falando aqui, ó. Papai já estava falando. Entendeu? Esforçai-vos, esforçai-vos. Por quê? Porque nós estamos vendo isso, irmãos. As pessoas não estão dispostas a se esforçar. Compreende? As pessoas não estão dispostas a se esforçar. Por quê? Porque o esforço, irmãos, é aquilo quando você entende aquilo que está em jogo. A primogenitura de toda a igreja. Isso que está em jogo. Porque na igreja nós temos os primogênitos, temos os filhos e temos os servos. Os servos que recebem o direito de repartir, vamos falar assim, da partilha da herança, se tornam filhos. Está entendendo? Quando acontecer, irmãos, o que o servo vai fazer lá em cima?
O servo vai servir os filhos. Os servos vão servir os filhos. Está entendendo? E os filhos, com os servos, servem os primogênitos, porque o primogênito é a cabeça. Os primogênitos são a cabeça da igreja. Entendeu? Por quê? Por isso que eles têm a condição privilegiada de primogênito. Primogênito, ele tem um comando. Compreende? Então, irmãos, quando a gente está entendendo isso, aí você fala assim, o esforço de cada um. Qual é o esforço? O que eu estou pagando o preço? E isso hoje entra, irmãos, naqueles que estão hoje comendo comida estragada, bebendo fonte de água contaminada nessa terra. Ah, não, mas eu sou de Filadélfia, mas eu gosto lá de assistir o vídeo do irmão Romilson. Irmãos, quando você está fazendo isso, você está tocando em morto. Você está tocando em morto. Está tocando em morto, e quando você toca em morto, pode ser irmão Romilson, pode ser denominação, pode ser numerologia cabalística. Ah, não, eu queria tanto saber meu aniversário. É igual o irmão Romilson. Ele está hoje querendo, na cabala, explicar o número, que não é 666, é 644. Aí ele entra naquela condenação, fala assim, aquele que tirar ou acrescentar algo dessa profecia Apocalipse, também ele vai ser tirado do quê? Da parte da árvore da vida. Isso está lá, vamos lá. Vamos abrir Apocalipse no final. 22. Apocalipse 22. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. E isso aqui faz um link com quem? Faz um link com o rei Saul. Quem lembra desse link? O link do rei Saul lembra que o rei Saul, ele era o mais alto dos israelitas? Ele se destacava de ombro para cima. Enquanto todo o exército estava reunido, ele estava com o ombro para cima. Ombro para cima significa a cabecinha dos outros batia no ombro dele. Ele se destacava no exército. Saul, o exército de Israel estava todo aqui, a cabecinha dele, o ombro para cima da cabeça dos outros, estava ali de destaque, porque ele era alto. E o que acontece já no momento que ele começa a ficar assim, Yahweh para de falar com ele? Ele quer consultar o quê? O ocultismo. Lembra? Ele quer consultar o ocultismo. Já começa a entrar nas coisas proibidas. As coisas proibidas. Ah, porque vai levantar do abismo para entrar no antimachia o Nero. A reencarnação, começa já a pregar espiritismo. Ah, não, o número não é 666, não, é 644. Por quê? Porque 44 é número de homem. Ou seja, começa a entrar na cabala. Entendeu? Então, eu quero mostrar para os irmãos aqui, ó, em Apocalipse 22, 18. Ó, Apocalipse 22, 18. A todo o que ouve as palavras da profecia deste livro. Qual livro, irmão Isalino? Qual livro que ele está falando aqui? A todo que ouve as palavras da profecia deste livro. Qual livro? Revelação. Qual? Apocalipse. Isso mesmo. É especificamente do Apocalipse. Então ele fala, a todo que ouve as palavras da profecia deste livro, eu declaro, se alguém lhe fizer algum acréscimo, lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras desta profecia, lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Então, quando a pessoa fala, não é a marca 666, é 644, ele está mexendo
na Escritura. Fala que vai tirando, porque ele fala que Apocalipse 7 é fermento, porque não sabe explicar e não tem humildade de aprender. Entendeu? Então, o que acontece? Esse que está mexendo no livro de Apocalipse, existe uma condenação dura com este. Por isso que você entende, porque aqui está falando assim, olha, eu vou tirar a porção da vida dele, porque ele vai ser proibido de comer o quê? O fruto da árvore da vida. Não está falando isso? Sim. Aí a gente vai para o anjo da igreja de Sardes. Vamos lá. Apocalipse 3. Aquele que está sendo tirado da árvore da vida, ele vai experimentar do quê? Da morte. Então tá. Então vamos lá. Apocalipse 3. Apocalipse 3:3. Vamos lá. Olha só, irmãos. Presta atenção. Vamos começar do 3:1. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz aquele que tem o 7 espidial. Lembra que tem aquele que tem 7 espidial? Ele é referido como o cordeiro que tem 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espidial. Isso está em Apocalipse 5. Vamos abrir rapidinho. Apocalipse 5:6. Vamos lá. Apocalipse 5, versículo 6. Apocalipse 5, versículo 6 diz assim: com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Lembra daquele que fala em Isaías 11? Isaías 11 fala assim, ó, esse que tem os 7 espíritos, ele não julgará pelo que ele ouviu dizer, mas pelo que ele viu. Pelo que ele viu. Faz um link aqui, desse cordeiro que tem os 7 olhos. Olha só, vamos lá. Apocalipse 5:6. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espidial, enviados por toda a terra. Enviado para quê? Para olhar, para observar, para enxergar, para ver, entendeu? Por isso que ele está falando aqui com o anjo de Sardes. Olha só, volta lá, Apocalipse 3:1. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 espidial e as 7 estrelas, que você já viu que são os anjos os mensageiros de cada era. Está na mão desse aqui. Quem que é esse? Yahshua Micael, ok? Aí ele fala: conheço tua conduta, tens fama, é famoso, ó, tens fama de estar vivo, mas está morto. Por quê? Faz um link com aquele que está mexendo no livro de Apocalipse, que vai ser tirado dele comer da árvore da vida, viu? Vocês estão entendendo, irmãos? É sério isso. Isso é muito sério. E faz um link com quem? Com o rei Saul, consultando ali aquela profetisa que fazia invocação de gente morta. Quando ele está fazendo invocação de gente morta, é o ensino hoje dele, invocando o Nero que está morto, para subir do abismo. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Aquele que estava invocando lá Samuel, que tinha morrido, para ele subir, fazendo um link com aquele que está falando, invocando Nero para subir do abismo. Pode falar, irmã. E aqui está decretado, ele não vai morrer, está morto. Já está morto. Está morto. Então, quer dizer, um morto falando. Já está morto, né, irmã?
E aí você vê as conexões, são certinhas. E o rei Saul foi morto pelo exército filisteu. Na realidade, ele é morto pela espada. Ele é morto pela espada, porque ele se atira sobre a espada. Ele se atira sobre a espada. Isso tem um segredo aí, mas não é o tema de hoje. Ele se atira sobre a espada, ok? Viu? Vamos lá. Aquele que a palavra diz em Apocalipse, aquele que está destinado a morrer pela espada será morto. Ok, irmãos? Está em Apocalipse 13, né? Vamos continuar? Sim. Então vamos lá. Aí ele fala assim, olha. Continuando, irmãos. Versículo 2. Apocalipse 3:2. Torna-te, falando ao anjo, torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer. Aqueles que puseram estava. Não é estava, é está. Porque eles entenderam que essa passagem era lá da época do anjo, ali mensageiro, na época que estava a igreja lá em Sardes. Não entendendo que aquilo ali é um livro profético, que estava remetendo para o final dos tempos. Entendeu? Aí ele continua. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Iau. Lembra-te, portanto, de como recebeste de quem? De Filadélfia. E ouviste de Filadélfia, porque ouve, ao invés de ouvir, ser humilde de aprender, quer combater. E ele fala, observa-o e converte. Quer dizer, observar quem? O mensageiro, o ancião, observa-o e converte. Estão entendendo, irmãos? Sim. Aí, essa passagem já entra aqui no 4, que a gente fala Sardes vestes limpas, ó. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Elas andarão com quem? Com Yalcha Micaial. Viu? Andarão comigo, Yalcha Micaial, porque são dignas. Por isso que a gente sempre fala, Sardes vestes limpas. Entenderam, irmãos? Então aqui você viu que essas aqui também ouviam o mensageiro de Sardes, mas abandonaram a mensagem do mensageiro e não continuaram a alimentar dessa mensagem. Abandonar, porque enquanto tiver tocando em morto, se torna impuro. Enquanto estiver tocando em morto, se torna impuro. Tocando em coisa contaminada, te impede de você se apresentar no templo sagrado. Isso está onde? Vamos abrir? Vamos lá. Olha só que maravilha. Só um momento, irmãos. Gratidão, papai. Gálatas, capítulo 1. Na realidade, irmão, nós vamos no versículo lá da Antiga Aliança, é Números 19:11. Números 19:11. Irmão, eu queria que você ouvisse essa daqui, Números 19. Você aguenta mais 5 minutinhos? Deve só lavar o rosto. Rapidinho. É Números, olha só, Números 19:11. Olha só. Números, essa palavra é uma palavra de revelação, por isso que eu queria que o irmão ouvisse. Números, quanto, irmã? 231, página 231 na Yal Shalom. 231. Essa palavra, irmão, você vai ver a revelação que o papai preparou para você. 231. Olha só, 231, 11. Página 231,
Números 19, 11. Diz assim: aquele que tocar em cadáver, presta atenção, aqui fala cadáver, é aquilo que a irmã Liriamar falou, já é um cadáver andante, é um zumbi, é um cadáver andante. Aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja o morto, mas eu estou tocando no mensageiro morto, está morto. Agora você toca nos ossos de Eliseu, revive. Olha a diferença. A representação do mensageiro de Filadélfia é Eliseu. Foi jogado morto, tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu. Por quê? Porque é a representação do anjo da vida. É diferente. Então aqui fala, aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará impuro 7 dias, com exceção de tocar no anjo da vida, porque não tem como ficar morto tocando no anjo da vida. Entenderam? Aí ele fala, purificar-se-á com água no 3º e no 7º dias. No 3º e no 7º dias. Ou seja, o ministério está falando, o ministério de Filadélfia de 3 anos e meio, e depois das 2 testemunhas de 7 anos. Ou seja, pode esse se purificar com água até o final do ministério de Filadélfia ou até o final do ministério das 2 testemunhas. Por isso está falando, se purificar-se-á no 3º ou no 7º dia. Vocês estão entendendo, irmãos? Viu aqui? Falou até o versículo aí, né, irmão? 3 e 7. Apocalipse 3, 7. Apocalipse 3, 7. E mesmo, irmão. Olha só, Números, de novo, Números 19, 11. Aquele que tocar em um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará impuro 7 dias. Purificar-se-á com esta água, aquele que tem sede, vinde a água, purificar-se-á com esta água, no 3º e no 7º dias, e ficará puro. Contudo, se não se purificar no 3º e no 7º dias, não ficará puro. Não ficará puro. Todo aquele que tocar morto o corpo de alguém que morreu e não se purificar, contamina a habitação de Iau. Todo aquele que tocar um morto ou corpo de alguém que morreu e não se purificar, contamina a habitação de Iau. Tal homem será eliminado de Israel, visto que as águas lustrais não foram aspergidas sobre ele. Está impuro, e em sua impureza ainda permanece nele. Ou seja, não pode entrar no templo. Porque contaminaria o templo. Por isso está falando aqui, não pode. Esse que tocou em algo morto, em mensagem morta, aquele que é o mensageiro morto de Sardes, que está aquele ainda ouvindo essa mensagem de morte, tocando nele, ele fica contaminado por 7 dias, mas pode ser purificado quando? Até o 3º dia, no 3º dia, ministério Filadélfia, ou no 7º, o final do ministério das 2 testemunhas. Compreende, irmãos? Sim. Viu como é que a palavra conversa? Agora você pode ir lá, irmão. Então, irmãos, o que acontece? Essa palavra, como eu falei, a palavra é
falando sobre números, né? Números. Está falando ali, quando fala números, está falando das genealogias. E a gente vê claramente a genealogia dos 144 mil, né, irmãos? Você vê também que com Apocalipse 14, que fala, né, que eles não se contaminaram com ela e andam com o cordeiro. Isso. Mostra, não se contamina com mulher, com eles, e anda com o cordeiro. Com o cordeiro. Então, deixando de lado todas essas coisas. Deixou de lado, irmãos. Muito bem colocado, irmão. Não se contaminar. Por quê? Porque tem irmãos ainda no nosso meio que o quê? Que vão lá em Sardes. Ah, deixa eu ver o que o mensageiro de Sardes está querendo dizer. Ah, eu quero... Por quê? Curioso. Curioso, irmãos. E já foram repreendidos esses curiosos. Porque está tocando em morto. Está ficando na condição de impuros. Por quê? Porque não pode subir impuro. Porque contaminaria a habitação de Ial. Está falando aqui, irmãos. Com todas as letras, contaminaria a habitação de Ial. Vocês estão entendendo? Tá claro para vocês? Então, não assista, não toque em morto, porque você já viu ali a repreensão ao anjo morto de Sardes, ao anjo morto, ao anjo que agora quer fazer ministração de reencarnação de Nero, aquela representação de Samuel morto, que ele invocou lá, aquela profetisa, para tirar ele lá, para vir conversar com ele. Irmão, você acha que isso é coincidência? Vocês acham, irmãos, que é coincidência? Você acha que é coincidência a estatura dele? Você acha que é coincidência os 7 espíritos ter saído dele? Por quê? Porque assim aconteceu com o rei Saul. O espírito de Ial saiu e aí foi atormentado por um espírito maligno enviado de Ial, fazendo um link com Apocalipse 9. Foi aberto ali o abismo e subiu aqueles híbridos para atormentar aqueles que não tinham recebido a marca por 5 meses, para atormentá-los. É o link com Saul. Estão entendendo, irmãos? Quer mais claro do que isso? Não. Então, eu queria mostrar para os irmãos, no livro de Números, está falando assim, olha, se não se purificar, porque tocou em morto, se não se purificar no 3º ou no 7º dia, é quando termina, porque as 2 testemunhas fazem parte do ministério Filadélfia, né? Quando se entendia ali falar assim, 7 anos, né? 7 anos. Na realidade, quando fala 7 anos, entendia uma plenitude de tempo. Só que Filadélfia, ela pega os 3 anos e meio de fartura. E as 2 testemunhas, elas pegam os 3 anos e meio de escassez. É o que vai estar acontecendo nessa terra, escassez. Então, aquele que não se purificar no tempo de Filadélfia vai ter oportunidade ainda de se purificar no tempo das 2 testemunhas. Acabou-se? Acabou. Aí já não pode mais entrar no templo. Aqueles que vão passar pelo Laodiceia vão ser mortas. E ali o que acontece? São purificadas pela água, a administração, a água. E aí eles vão servir no templo. É o que é a promessa. Tremendo. A promessa para os de Laodiceia. Entenderam? Por quê? Porque estão purificando com a água, a ministração, a mensagem verdadeira. E a mensagem da vida e não da morte. É a mensagem da vida. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes hoje, a ministração dele, ao invés de ser apontar para o anjo da vida, ele aponta para o anjo da morte. Entendeu?
Então, ambos estão na terra. Só que o deleite dele, a alegria dele, o gozo dele é apontar para o anjo da morte. Por isso que fala, tem nome, tem fama de que está vivo, mas está morto. Porque a mensagem é de morte e não de vida. Ok? Vocês estão compreendendo, irmãos? Sim. Então, essa é uma palavra clara a respeito do 3 anos de Filadélfia e depois das 2 testemunhas no final dos 7 anos. E a gente lembra a respeito de como que o mensageiro de Sardes, ele fala de ser surpreendido. Então, nunca que poderia ser Lutero, porque Lutero já morreu há mais de 500 anos. E aqui, quando ele fala de ser surpreendido no final dos tempos, vamos abrir de novo lá, Apocalipse 3, olha só. Ele fala desse anjo mensageiro de Sardes, por ele tá falando assim, olha, converte, muda sua condição. Olha só, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3, vamos lá, 3, vamos pegar 3, diz assim, lembra-te, falando ao mensageiro de Sardes, portanto, de como recebeste e ouviste, observa-o e converte-te, observa-o e converte, caso não vigies, virei como ladrão sem que saiba em que hora venho te surpreender. Surpreender Lutero, né? Ah, Lutero... Hã? Como é que o morto, que já morreu há mais de 500 anos, vai estar convertendo para o final dos tempos, vai estar vigiando, porque aquele vai vir de surpresa contra ele. Vai vir de surpresa para aquele que está com fama de estar vivo. Entendeu? Por quê? Porque este que está com fama de estar vivo, irmãos, está conduzindo muitos para quê? Para a morte. Entendeu? Mas tem um pouco que saiu de Sardes e se tornou aquele que está sendo cuidado pelo anjo que arrebatou o filho varão das mãos da mulher igreja. Ok? Aí você entende uma palavra que o irmão Bruno trouxe lá atrás, que fala assim, ai das grávidas. Vamos lá, ai das grávidas. Vamos achar essa passagem. Em Lucas. Lucas, vamos lá. Quem vai achar primeiro? Acho que é. Vamos lá. 21, 22, né? Hã? Lucas 21, versículo... 1822. Isso. Ó, 21, 22. Diz assim, olha. Aqui ele fala assim, ó. Porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Aí eu falo o quê? Tá tomando leite. Ai daqueles que tá tomando leite. Quem tá dando leite? Sardes está tomando leite. E aquilo é a condição para ser recepcionado no templo. Lembra que o menino Samuel foi desmamado? E aí, quando ele foi desmamado, ele foi entregue no templo. Lembra disso? Ai das grávidas. Por quê? Aqui é uma representação da mulher que estava para dar à luz em Apocalipse 12. Ela tinha alguém que protegia ela, porque o dragão se posicionou para devorar a criança, tão logo nascesse. Mas devorou? Não. Por quê? Por causa de Micael, que protegeu ela e protegeu a criança. Agora, nesse tempo, ele não está aqui mais. Por isso está falando, ai das grávidas.
Ai das que amamentam, por quê? Micael não está mais na terra, ele está no céu. Quem vai proteger vocês? Porque está falando da grávida no sentido literal? Não, ele está falando da mulher igreja. Ai das mulher igreja, que está gerando ali filhos, compreende? Que está dando leite ainda. Está dando leite. Quem vai proteger agora o dragão? Porque o dragão desceu até vós cheio de fúria. Porque sabe que o seu tempo já é curto. E ele vem com muito ódio. Por que ele vem com ódio? Irmão Vitor. Por que Satanás, Apocalipse 12, ele vem com muito ódio para descontar os habitantes da terra? Ele foi expulso do céu. Exatamente. Porque ele perdeu a mordomia dele lá, ué. Entendeu? A mordomia dele de tempos e tempos e tempos e tempos, ele perdeu aquilo lá. Então ele chega com muito ódio contra essa terra. Entendeu? Compreende? Então, quando nós estamos falando agora, ai da grávida que amamenta, está falando sentido celestial, que é o sentido de cadê o protetor? Quem vai proteger você, igreja? Por quê? Porque enquanto ele estava aqui, o outro não podia se manifestar. Mas agora ele foi tirado. Ai das grávidas e daqueles que estão sendo amamentados. Entenderam, irmãos? Hã? Ninguém nunca explicou, né? É verdade, né? O irmão Bruno chegou a trazer para nós, né, irmão Bruno? Ele explicou, trouxe para nós, agora a gente explicou um pouco mais detalhado. É só para vocês verem a respeito de quê? A respeito desse tempo que está por vir. Por isso que fala assim, olha, quando o Filho do Homem, né, vier, aí vocês vão procurar, ele está aqui ou ele está ali. Não procurais, lembra disso? Não sigais, não procurais, não sigais. Por quê? Porque a sua vinda será como um relâmpago que relampeja de um canto a outro da terra, do céu. E aí o que acontece? Será como nos dias de Noé. Aí cita, será como nos dias de Noé. Entendeu? Então, esse tempo não era Papai Alcho falando dele mesmo. Era aquele que viria no final dos tempos. Viria e seria rápido a sua passagem. Por isso que faz um link papai falando, olha, e se esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão, porque já foi embora. Passou tão rápido, foi tão desapercebido a passagem, mas quando se viu, já tinha ido embora. Por isso que eu falo assim com os irmãos a respeito de perseverança. E olha, irmãos, é uma perseverança tão pequena. Muitos irmãos estavam aqui conosco e já não estão, irmãos. Já ficaram pelo caminho no deserto. Não estão perseverando, né? Não estão perseverando. Mas a mensagem de Filadélfia é a mensagem de perseverança. Olha só, vamos lá. Apocalipse 3, vamos lá. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Essa palavra é áurea, né, irmãos? É de ouro para nós. Ao anjo da igreja em Filadélfia, Micael. Assim escreve Yalcha Micael. Aquele que recebeu o manto
a unção, a missão, né? Não pode esquecer, recebeu a missão. Porque papai Yaucha foi sobreexaltado e se tornou Iau. Por isso que ele é a imagem de Iau invisível. Por isso. Porque ninguém vai ver Iau supremo, mas vai ver Iau forte e valente, que é a imagem de Iau invisível. Entendeu? Que está em Colossenses 1. Ele é a imagem de Iau invisível. Aí você entende essa palavra. Entendeu? Porque recebeu o nome, a missão e o brilho. Agora ele vai brilhar quando ele se descer 7 vezes mais do que ele brilhava. E ele já era um anjo forte. Aí do anjo forte ele se torna o todo-poderoso. É diferente. O anjo forte se torna o todo-poderoso. Né? Tremendo. Ó, aí Apocalipse 3,7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, isso diz o santo, o verdadeiro, ó, Yaucha Micaial, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Olha só, conheço tua conduta. Você viu que ele falou com o anjo de Sardes a mesma coisa? Ele falou a mesma coisa ao anjo de Sardes. Ele falou assim, ó, conheço a tua conduta. Por quê? Porque é um link com o cordeiro que tem 7 olhos, que são enviados a toda a terra. Ele está olhando a conduta. E ele fala, conheço tua conduta, eis que pus à tua frente, ó, uma porta aberta. É a porta que papai falou assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque quando o pai de família, o dono da casa, tiver entrado, vai fechar a porta. Viu? Aí ele continua, que ninguém poderá fechar. Ó, eis que pus uma porta à frente, à tua frente, uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Ninguém, irmãos. Pode Satanás relinchar. Pode fazer o que quiser, que contra a palavra não tem coré-coré, como diz aquele jogador que faleceu. Não tem coré-coré. O que quer dizer? Não tem conversa. Quando ele falava assim do coré-coré, ele estava falando, não tem conversa. Entendeu? Está decretado e assim vai ser, porque está definido. Entendeu? Então, isso aqui é promessa. Já foi definido. E ele fala, olha só, eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém pode fechar, pois tem pouca força. Mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. O meu nome, o nome que ele recebeu, que é um nome precioso, é um nome sublime, entendeu? E é um nome para ser valorizado. E ele fala assim, forçarei os da sinagoga de Satanás que se afirmem Ialdins e não são, pois mentem. Viu? São mentirosos. E ele continua, enquanto o outro é verdadeiro. Esses mentem. E ele fala, forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheço que te amo. É a condição do anjo, que é o 6º anjo, que também é o 7º. Só que quando ele é o 7º, ele é Yaucha. É a mesma coisa de Yaucha que se tornou Iau. Agora ele é Iau. Ele não é mais Yaucha. Porque ele transferiu o ofício para o filho primogênito. É a herança. É assim como o papai Iau Supremo transferiu a herança por seu primogênito e único. E aí, como esses Ialdins que se dizem Ialdin não são, falando que é irmão de Yaucha. Entendeu? Irmão de Yaucha. Ah, é meu irmão. É meu irmão. Aí você fala assim, então Iau te fez, sendo que Iau fez só um. Gerou só um, irmãos. Ele é unigênito. Unigênito significa filho único. Único gênio. Único. Não tem mais nenhum que é filho de Iau.
Ah, se não é filho de Al, é filho de quem? É filho de Alcha. Por quê? Porque pegou na palavra a tradução literal, fala assim, Yal criou o céu e a terra, não entendendo que é a face de Yal que criou. Aí vê o anjo lutando com Yal. Ah, o anjo lutou com Yal, eu vi Yal face a face, minha vida foi salva. Lutou com Yal, o Supremo, tadinho, né? Aí Shaul Paulo teve que explicar isso lá em Timóteo. Ele fala assim, aquele que habita na luz inacessível, que homem nenhum viu e nem pode ver, mostrando que não foi Yal que apareceu, que fez, nada, foi a face dele enviada para falar no nome dele, porque é a boca dele. Entendeu? Vocês entenderam, irmão? Sim. Então, quando você viu aqui a conexão da porta aberta, essa porta aberta já está aberta, escancarada para nós. Nós temos que completar o quê? O tempo do ministério, aguardar a nossa redenção, ascensão. Vai se cumprir, irmãos, e esse tempo é a prova da perseverança. Essa é a prova da perseverança daqueles que perseveram e vão ser perseverantes até o fim. Entendeu? Depois que acontecer, aí todo mundo vem. Abre a porta, me arrebata, me leva junto. Eu estava aí com vocês, eu parti o pão com vocês. A tua mensagem estava nas praças, no YouTube, eu assistia, eu era inscrito. Mas já fechou. Por quê? Porque não perseverou, irmãos. E isso que eu estou falando com os irmãos, isso se cumpre por quê? Porque é palavra de Yahweh. Sempre se cumpriu e sempre vai se cumprir, porque é profecia de Yahweh. Ok? Agora vocês entenderam as conexões das portas, né? Inclusive, eu queria ler para os irmãos a respeito da outorga. A outorga de Daniel 7. Porque tem irmãos que têm dúvida, que falam assim, não é o filho do homem descendo na nuvem, não é o ancião que outorgou para o filho do homem. Entendeu? Não é ele, irmãos, porque está falando que está recebendo o reino eterno e tudo mais. Vamos ver. Está em Apocalipse 5, vamos lá. Irmão, só uma pergunta. Lá em Gênesis 7. Daniel 7 não. Não, é em Apocalipse 5. Depois nós vamos lá em Daniel 7. Irmã. Lá em Gênesis 7, 16, fala que Ial fechou a porta por fora. Eu não lembro quando você já explicou. Estou tentando entender por que esse termo, no caso da arca, né? Por que ele fechou a porta por fora? Entendi. Ele manteve a palavra de autoridade para quem estava dentro que pudesse abrir, se quisesse, ou é outro sentido? Na realidade, irmã, a gente tem que lembrar, né? Porque ali está mostrando que era Ial e não o anjo, Noé. Noé é a representação do anjo. Sim. E quando fechou por fora, já é a representação de Ial, né? E não Noé. Entendeu? Por quê? Porque ali, você viu aqui, aquele que está falando ao anjo Filadélfia, quem está falando para o anjo Filadélfia que tem a chave, é o sétimo anjo. Lembrando que o sexto também é o sétimo, mas o sexto, na condição de sexto, ele não tem a chave. Ele tem a chave, o sexto, na condição de sétimo. Então ele, quando ele desce na condição de sexto e não de sétimo. Mas quando ele sobe, o sétimo que fecha a porta. Entendeu? Então, é só para a gente entender isso, que o sexto também é o sétimo. Quem fala para o sexto é o sétimo. Quem está falando para o anjo Filadélfia, que é Micael, quem está falando para ele é Yaush, Micael. Entendeu? É mais ou menos isso, para a gente entender. Vamos lá, Apocalipse 5. É por isso que fala que
a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha. E que fecha e ninguém mais abre. Entendeu? A autoridade que estava a autoridade máxima. Está dizendo isso. Ele recebeu autoridade máxima. Por quê? Porque você tem que lembrar, irmãos, porque é o seguinte, ele é um anjo fiel ao pai dele. E o pai dele entrega para ele o reino. É isso aqui. Quando entrega para ele o reino, ele tem autoridade para fazer as coisas. Entendeu? Então, nós vamos ver isso aqui, ó, no Apocalipse 5. Olha só, Apocalipse 5. Vou ler aqui para os irmãos, tá? Versículo 1 em diante. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então o anjo poderoso, o anjo poderoso. Qual que é esse anjo poderoso? O 7º. O anjo poderoso é o 7º. O anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sob a terra, era capaz de abrir, nem de ler o livro. Eu chorava muito, tá vendo, irmão Alberto? Eu chorava muito. Mas no céu ninguém chora. Então vai me explicar isso aqui. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir, nem de ler o livro. Um dos anciãos fazendo link com Daniel 7. Um dos anciãos, porém, consolou-me. Por quê? Ele é consolador, lembra disso? É as águas mansas, a água de Siló é mansa, que consola, renova as minhas forças, e fala assim: fica tranquilo, tudo vai dar certo. É a água tranquila. Não preocupa com vacina, não vai acontecer nenhum mal com você. É a água tranquila, tá? Aí ele fala assim, vamos lá, 5, capítulo 5, versículo 5. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu, para poder abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, papai Yahshua venceu, e por ele ter vencido, ele entrega o título de vencedor para o filho dele. Ele conquistou para o filho e deu para ele as vestes. Assim como o Yahweh Supremo viu e também colocou o seu filho na condição máxima, porque ele venceu. Aí ele continua: com efeito, entre o trono e os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Parecia imolado, mas não estava. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahweh, fazendo link com Isaías 11:2. Aquele que vai julgar com justiça. Lembra disso? Não pelo que ouvi dizer, mas pelo que viu. Que são 7 espíritos de Yahweh, enviados por toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Prostraram-se. Olha aqui, os anciãos e também os 4 viventes prostraram diante do cordeiro, daquele que recebeu o nome, as vestes, o manto embebido de sangue. Prostraram diante dele, fazendo um link com aqueles também de sinagoga de Satanás, que também tiveram que se prostrar, mostrando que ele recebeu toda a autoridade no céu. Toda a autoridade no céu. Aí ele continua. Por isso que Yahweh queria adorar ele, porque viu toda a autoridade que ele recebeu, mas ele falou: não faça isso, adore somente a Yahweh. Né? Tremendo. Aí vamos lá. Aí ele fala, olha, versículo 8. Ao receber o livro, os 4 viventes, 24 anciãos, prostrados diante do cordeiro, cada um com uma citara, quer dizer, com uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Você viu que eles são sacerdotes.
Esses ali são sacerdotes, ó. Aí eles começam a cantar um cântico novo, faz um link com Apocalipse 14:1, lembra? Digno és tu de receber o livro. Está cantando para o Cordeiro. Digno és tu de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste imolado, e por teu sangue, porque ele está carregando, ele se torna o quê? O memorial. Então, quando eles estão ali prestando essa homenagem, eles estão prestando a homenagem a Yahshua. Entendeu? Por isso ele se torna um memorial eterno. Por quê? Porque antes tinha que se apresentar um sacrifício diário. Agora não se faz, porque uma vez derramado o sangue do Cordeiro, é eterno. E ele tem que lembrar isso sempre, do que papai fez. Ele tem que lembrar a todos que papai fez. Por isso que através do sangue resgatou os seres do céu e da terra, lembra? Então tem que lembrar a todos a gratidão, né? Não se apaga. A memória não se apaga, viu, irmão Alberto? É um memorial eterno do que ele fez. Não, eu nem sei o que ele fez, por que eu estou aqui? O que papai Yahshua fez? Eu não estou sabendo, não, me conta. Viu? A memória não se apaga. Exatamente. E aí ele fala, olha, ele fala assim, ó, digno és de receber o livro, de abrir os selos, pois foste imolado e por teu sangue resgataste para Ial, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Ial uma realeza, ó, de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E eles reinarão sobre a terra. Vem o cavaleiro com o seu exército com coroas, né? Eles têm coroas. Em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciãos. Versículo 12. Proclamando em alta voz, digno é o Cordeiro imolado, digno é o Cordeiro imolado, que recebeste o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Recebeu, fazendo um link com o ancião que recebe tudo isso. Outorga. De novo, vou ler aqui, depois nós vamos ler lá em Daniel 7. Proclamando em alta voz, digno é o Cordeiro imolado. Porque esse que recebeu as vestes, a missão, o nome, ele recebe a honra. Ele recebe a honra. Que ele se torna o quê? Yahshua, o ungido. Aí ele fala, digno é o Cordeiro imolado, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Diz assim, e ouvi toda criatura no céu, na terra, sobre a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem, proclamarem, aquele que está sentado no trono, e ao forte e valente, e o Cordeiro, pertence o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Aqui está recebendo adoração? Não, porque adoração só Yahweh recebe. Mas ele está recebendo ali a honra pelos séculos dos séculos. Por isso ele fala, eis que... Aí ele fala, quando ele se apresenta como Yahweh, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Lembra disso? Aí faz um link agora, a gente vai lá em Daniel 7. Vamos lá em Daniel 7, está acabando, tá, irmãos? Oi. Sim, com certeza. Com certeza. Daniel 7. Quem achou?
1568. Presta atenção, irmãos. É maravilhoso. 1568. Olha aqui, irmãos. 1568 fala assim, ó. Vamos lá. Versículo 13. Daniel 7:13. Diz assim: eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu. Isso aqui está descendo, papai está descendo da luz inacessível. Ele está indo para o templo. Está descendo da luz inacessível e indo para o templo. Vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Ele adiantou-se até ao ancião e foi introduzido à sua presença. Ao ancião, que eu falo a ele, ao ancião, porque faz um link com Apocalipse 5. Ao ancião foi outorgado o poder, a honra, o reino, e todos os povos, línguas, nações o serviram. Seu império é império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Viu ali? Fazendo o link. Digno é o cordeiro que foi estimolado. É aquele que recebeu as vestes, o nome, a unção e também a missão. Exatamente. Por isso que o que acontece? O sangue do papai está sobre ele, e com o sangue do papai sobre ele, e ao não ver nenhum pecado nele, porque o sangue de Yahshua que nos purifica de toda maldade. O sangue dele, de papai sobre ele, faz com que ele seja Yahshua. Porque ele já é face, né? Ele é a semelhança. Aquele que é como Yahweh, lembra? Sim. Agora ele recebeu o Espírito. Ele recebeu o manto, as vestes. Recebeu a autoridade e a missão. E ele se tornou Yahshua. É assim que ele sempre será. Por isso ele fala em Salmo 45: comemorarei o teu nome de geração em geração. Comemorarei o teu nome de geração em geração. Ou seja, pelos séculos dos séculos. Por isso que eu falo com vocês, irmãos. Conquistar a primogenitura já está garantida porque eu sei o nome? Viu que papai está falando, fazendo um alerta. Ó, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pode falar, irmão Alberto. Eliseu, quando ele estava para ser ascendido, Elias, né? Eliseu falava assim para ele, fica aqui. Ele fala, não, onde você for, eu irei. É. Foi. É assim é a condição, né? Não sair de perto do anjo. Não largar. Viu? Ele trouxe certinho. Eliseu não largou Elias em hora nenhuma. É a condição de Jacó não largando o anjo. É a condição de quê? De Filadélfia. Né, irmãos? Não largando o anjo. O anjo não larga a herança. Por isso que ele fala, guarda o que tem. Se você tem, ó, olha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. E é tão tremendo o que o Alberto falou aí, irmão, você vê que quando de Apocalipse 14, quando fala assim, eles andam com o cordeiro onde quer que ele vá, e com Eliseu que andava
O Elias onde quer que ele ia. O Elias onde quer que ia. E aí fazendo um link com os 144 mil que vai andar. E é aquela história, aquela situação do que eu vou fazer para você uma esposa que seja idônea. Eu vou preparar. Por quê? Porque Eva não foi idônea. Mas eu vou preparar uma esposa que será idônea. Compreende? Que não vai após outro. Eu vou preparar uma esposa que vai ser idônea. E vai acompanhar. Por quê? Porque é companheira. Por isso tem o termo companheira. Companheira significa que acompanha o marido. Né, irmãos? Marco, é tão tremendo essa outorga, né? Que papai Alforte entrega para Micael, sempre que tem um ponto, tem que ter um contraponto, né? Quando a gente pega em Apocalipse 13, você vê que fala assim, ó, vindo então uma besta que subiu do mar, ali é o Antimachia, é Manuel. Mais adiante fala assim, ó, a besta parecia uma pantera, contudo era como um urso, e sua boca uma mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou, quer dizer, o pai dela, lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Viu? É imitação. Viu? Imitando, né, irmãos? Ele imitou o que aconteceu lá em cima. Imitando. E eu quero, já que você falou da besta que levanta do mar, vamos lá em Gênesis 1. Fazendo um link, ó, de Gênesis 1. Ó, Gênesis 1. Nós estamos com 1h30, 1h31 minutos. E nós vamos encerrar na hora, tá? Nós vamos encerrar na hora. 10 horas nós estamos encerrando já tomamos ceia, tá, irmãos? Vamos lá. Diz assim, ó. No quinto dia, Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 20. Gênesis 1, versículo 20. Gênesis 1, versículo 20. E Al disse: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra. As aves voem acima da terra, sobre o firmamento do céu. E assim se fez. E Al criou as grandes serpentes do mar, e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas, segundo sua espécie, e as aves aladas, segundo sua espécie. Tá vendo as aves aladas? Aqui tá falando de homem com asa? Não, os seres ali com asas, não é o homem com asa não, tá, irmãos? Aí ele continua, segundo sua espécie. E Al viu que isso era bom, ok? E aí ele fala, e Al os abençoou e disse: sede fecundos, sede fecundos. Agora você entende por que tem um exército tão grande lá de 200 milhões. Abençoou eles e falou: sede fecundos. Viu? E aquilo que eu falo, os irmãos, muitas vezes eu falo lá que, quando eu falo ali dos filhos de Auschwitz, poder ter filhos lá em cima, mas não é com ato sexual, né? Os irmãos ficam com o cabelinho em pé, né? Não lê a escritura, não entende, né? Igual está mostrando aqui, ó, ele está abençoando e fazendo esses seres que ele criou fecundos. Ah não, criou 6, vai ficar 6. Criou 6, fica 6, está abençoando ele, falando que eles são fecundos. Por isso você tem um exército gigante lá, 200 milhões. Por que você acha? Entendeu, irmãos? Então, aí você viu aqui, ó, criou no quinto dia as serpentes do mar, que faz um link com Isaías quanto? Isaías 27. E no final dos tempos, ele vai punir com a sua espada grande, dura e forte, o Leviatã, serpente escorregadia, a Leviatã, serpente tortuosa, e o monstro que habita o mar, é a besta.
que aí fala, vai levantar do mar, lembra? Levantar do mar, faz um link lá, vi a besta levantando do mar, mostrando aqui, viu? Os links, as conexões, irmãos. E aí por isso que você vê lá, ó, em Apocalipse a visão do trono, aí tem um mar vítreo, um mar de vidro, representando isso aqui, ó, Gênesis 1, criou lá em cima. Tremendo. E pôs eles para fervilhar o céu. Viu? É a representação. E isso também você já nunca tinha ouvido, não, irmã Líria? Olha, uma vez eu sonhei, né? Que estava, eu já contei esse sonho aqui, antes desse muro, tudo ser construído. Não, eu digo o mar. Num determinado momento, vinha uma serpente gigante com um mar de serpentinhas. Lá do céu, né? Vindo do céu. Você tem razão, você me contou isso mesmo, lembro. Então quer dizer que teve se eu estiver errado, pode me corrigir. Lá aconteceu a mesma coisa, ela emergiu de um mar de vidro pra cima. Isso. Pra tomar o trono. Isso mesmo. Ele estava debaixo d'água, ele ele subiu para tomar o lugar. As visões de Ezequiel, eles estavam Isso. Muito bem. Isso. Muito bem colocado, irmão. Muito bem colocado. Gratidão, papai, né, irmãos? Vocês estão felizes? Um pouquinho só do alimento que a gente precisava trazer esclarecimento, e fica para os irmãos também que estão nos ouvindo a repreensão de estar ouvindo ali um mensageiro de Sardes, porque está tocando em morto e vai ficar impuro. Depois, quando acontecer a ascensão de Filadélfia e ficar para trás, porque foi desobediente, porque não pode subir para o templo celestial impuro, porque contamina o templo. Nós vimos isso aqui em Números. Contamina o templo. Chegou lá um impuro, contamina o templo. Então não entra lá impuro, para não contaminar o templo. Por isso nós vamos purificar aquele templo, porque o impuro está lá. Nós temos que purificar, e nós temos que fazer a cerimônia da purificação lá em cima, purificando o templo. Vocês estão entendendo? Sim. Isso é um outro estudo que nós vamos fazer, tá? Nós temos que fazer lá o momento da purificação do templo, né? Então, gratidão, papai, que nós vamos caminhando, né, irmãos, crescendo em graça e conhecimento diante de aos homens. Agora eu faço essa repreensão: não assistam, não escutem, não vá para cabala para ver numerologia, não vá em ensino de pastor, de denominação, não vá para o mensageiro de Sardes, que você já viu ali que ele está morto. É a representação agora até de querer levantar Nero, é a representação de querer levantar lá Samuel, né? Saul querendo levantar Samuel, né? Querendo ali levantar ele ali das profundezas, né? Lembra? Mostrando todas essas conexões, né, irmãos? O que está lá, irmão? Isaías 8:18. E se alguém disser que foi Isaías? Isaías não. Eu estou falando o Deuteronômio. Estou falando ir lá consultar a morte. Não, Isaías não. Isaías não, irmão. Quando fala a respeito de aquele que consulta mortos, né? Tem números também. E ali mostra que aqueles todos que consultam mortos será extirpado de Israel. Será extirpado, né? Aquele que muda a profecia, fala que não é uma coisa, é outra. Você está falando assim, ó, Ial, você não tem força.
Você não tem força, Ial, de conseguir manter a sua palavra intacta. Isso é o quê? Isso aí é uma sinagoga de Satanás falando isso. Porque Ial manteve o que ele quis intacto e o que ele não quis, ele fez, porque tudo está sobre a autoridade dele. Nada perdeu o controle, nunca perderia. Então, quando uma pessoa dessa está falando que o número não é aquele que está escrito na profecia, é outro, é porque é uma sinagoga de Satanás. Ok? E aí você perde tempo alimentando com aquilo que não é pão. Não faça isso, meu irmão, para você não se contaminar e depois ficar batendo na porta falando: nós comíamos e bebíamos na tua presença e a tua mensagem estava nas praças. Ok? Seja essa a exortação de hoje. Vamos juntos. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Aleluia! Adorado seja Yahweh. Aleluia! Adorado seja Yahweh. Aleluia! Adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Nunca perdeu o controle e nunca vai perder. Gratidão, papai.